Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Unifacamp. Quero começar já explicando nosso projeto da atividade extensionista, nosso podcast, abordando um tema que é muito importante e trazer aqui já mandar um alô para nossa professora Gleice. Além de tudo, também está nos guiando para fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E já apresentar o nosso grupo, eu sou o Nicolas, já passar aqui pro nosso chefe do conhecimento, Joãozão. Olá, boa noite. Meu nome é João, também sou estudante do Direito da Unifacamp. Estamos nesse projeto extensionista empenhados com um tema muito sensível à sociedade, né, que trata do desaparecimento de crianças e adolescentes. E nós nos reunimos para tratar e termos novos conhecimentos relacionados ao tema. E estamos muito felizes dessa noite, teremos muitas oportunidades de desvendar situações que são de praxe conhecidas pela parte da polícia, né? Que nós temos um convidado aqui que entende muito bem desse meio e vai nos mostrar como entender melhor essa situação dos desaparecimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Bruno, sou estudante da Unifacamp de Direito, estou no segundo semestre. Como o João já bem falou, nosso objetivo aqui é trabalhar com conscientização, desmistificar alguns boatos que tem sobre o tema. E nós estamos com dois convidados ilustres aqui para nós, é um prazer imenso receber eles aqui. O seu José, engenheiro, recém-aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, uma inspiração para cada um de nós, está para receber a carteirinha da OAB já. Zé, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Oi, boa noite, Bruno, boa noite, meus colegas, né, meus companheiros de faculdade. É uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, obrigado, doutor Rafael, também por estar aqui. Eu quero deixar claro que foi muito importante o convite para mim, eu amo muito essa turma. Nós começamos lá no período passado em Filosofia do Direito, e ali nos debates acalorados que nós tínhamos em sala, nós fomos aprendendo a respeitar as nossas opiniões, algumas divergentes, mas dentro de um ambiente muito positivo, muito construtivo, e ali eu aprendi a amar a turma de vocês. E saiba que vocês todos estão marcados para que completem o curso de Direito, viu? Faço questão disso. Muito obrigado pelo convite. Vamos nos esforçar e dá para marcar o churrasco também, como sempre. Com certeza. E já aproveitando, né, para mandar um alô lá para nossa turma da área técnica, que é o Johan e o Vitor, que também está nos ajudando muito nessa parte importante do nosso projeto. Mas, por último, e logicamente não menos importante, ele dispensa apresentações, o nosso delegado da Varsa, o Dr. Rafael Diório. Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, especialmente a todos da Unifacamp. É um prazer estar aqui no trabalho de vocês. Um grande abraço para a professora Gleice, doutora Gleice, competentíssima professora e dispensa comentários também. É um prazer colaborar e também aprender com vocês, aprender aqui, aprender a cada dia lá na universidade, na sala de aula, nos bate-papos de corredores, nos cafés. Imensamente é um prazer estar aqui nessa data de hoje, colaborando e também aprendendo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, senhor, a gente queria que o senhor começasse um pouquinho. A gente sabe, como seus alunos, né, o senhor tem uma trajetória longa aí na polícia, tanto na polícia militar quanto na polícia civil. A gente queria que o senhor contasse um pouquinho a sua trajetória, para quem não te conhece, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória nas polícias. Bruno, na verdade, minha trajetória ela começou um pouco cedo na polícia. Comecei em 2003, final de 2003, prestando um concurso para soldado temporário na Polícia Militar, tinha 18 anos na época. Então, ingressei na polícia em 2004 como soldado temporário, depois, e me formei, me graduei em Direito. Fiz algumas especializações posteriormente, né, e durante esses anos acabei gostando, né, da disciplina, da matéria. Era um tema que
a cada dia que, durante o meu trabalho e durante os estudos, eu ia me apaixonando pelo trabalho e também pelo tema investigação, apuração, direito, análise jurídica, né? Então, aí acabei prestando nesse meio caminho, em 2015, acabei prestando para investigador de polícia, né? Exerci a função de investigar, trabalhar com a polícia judiciária, polícia investigativa, e posteriormente prestei o concurso para delegado de polícia, do qual eu estou, né, estou até esse momento. Falo que eu estou repetindo o que eu já havia falado para vocês, em corredores e informalmente, eu estou delegado de polícia porque eu não sou, eu estou, né? Então um dia isso vai acabar, um dia eu vou me aposentar, mas se eu pudesse nascer de novo, eu nasceria policial de novo, novamente. Então é isso, eu gosto dessa função, é o que eu me adaptei nesses 21 anos exercendo essa atividade e continuo exercendo e também buscando aprender ainda mais, principalmente com vocês, com aluno, com pessoas. Eu falo que, como eu trabalho com pessoas, é com essas condições, esses quesitos, né, que eu vou aprender ainda mais a cada dia. Então é isso, por isso que esse trabalho policial de investigação, de apuração, de curiosidade é o que me instiga a cada dia a trabalhar. E além de tudo, né, muito importante a trajetória do professor, mas a gente também tem que contar com o Zé, que tem experiência aí ao longo da vida, mas além de tudo, Zé, conta pra gente de um engenheiro para a área do direito, o que te fez sair de um lado e ir para o outro completamente. Conta um pouquinho também da sua história. O que te tirou dos cálculos para os livros, No direito também tem cálculo, viu? Quem for trabalhar com direito do trabalho, com certeza vai trabalhar com muito cálculo e complicado, viu? Mas é assim, eu gosto muito da minha profissão de engenheiro, quatro décadas e meia trabalhando nessa área, né? E é uma vida em que o engenheiro ele tem um pensamento muito cartesiano, né? Muito linear. A engenharia é assim, né? 2 e 2 são 4 e você nunca vai fugir de 2 e 2 serem 4. Mas houve uma época da minha vida, depois dos anos 2010, que eu tive que lidar mais diretamente com a legislação do engenheiro, propriamente dita, que a engenharia tem uma legislação, né? E eu tive que lidar com essa legislação por conta de que eu fui presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais, e aí tive que lidar com muita legislação, além do que a engenharia ambiental também lida com muita legislação. Então isso foi me aproximando do direito, e aí um belo dia eu disse, olha, está me aproximando da minha aposentadoria, por que não um novo desafio, né? E aí o direito era aquele que eu resolvi enfrentar. Não foi fácil no começo, eu digo que foi um pouco difícil, porque, como eu disse, sair do pensamento cartesiano, pensamento linear, para o do direito, é difícil, mas depois que você pega o fio da meada, você vai em frente. Eu sou muito feliz no curso hoje, vocês sabem disso, né? Me sinto muito realizado, faço com muita alegria esse curso, né? E com colegas como vocês, então, nem se fala, né? Isso, então, quero também agradecer a presença do doutor aqui. Saiba que nós vamos tirar muitas informações do senhor aqui hoje, né? Muita coisa para conversar. Porque todos nós curiosos aí com muitas coisas, principalmente com esse tema que os colegas aqui escolheram, que na minha opinião é muito, muito importante para a nossa sociedade. Na questão, agora, nessa parte de introdução do nosso tema, né? A gente traz... É um tema que é muito delicado, primeiramente, na questão para a família, enfim, que é o desaparecimento de crianças e adolescentes, que muito tem acontecido. E aí eu já trago o delegado para essa conversa e já quero começar com uma pergunta para trazer o conhecimento. E a primeira pergunta, assim, eu acho que a maioria das pessoas fazem: quais os desafios diariamente, como que é a rotina da polícia quando chega um caso desse, como que vocês, porque obviamente é pego de surpresa, né? Não é algo que você espera todos os dias. Bom, Nicolas, é um tema muito relevante que vocês trouxeram para
para o debate, para o aprendizado, para o conhecimento. Eu falo que esse tema desaparecimento de pessoas, ela não tem inclusive não tem nenhum crime de desaparecimento de pessoas, desaparecer a pessoa. Nós temos ali o sequestro, né? Mas a restrição da liberdade da pessoa, o homicídio, né? Como é que você encontra o corpo, mas nós não temos, né, algo relacionado a isso, né? Mas como que eu vou tipificar um crime de desaparecer? Não vou criminalizar a pessoa? Não, né? Estou falando quem desaparece, né? Alguma qualificadora de um crime pode ser até um crime de homicídio, uma qualificadora do homicídio, né? Matar alguém, porém se o corpo ou a pessoa não aparecer, a pena é aumentada. Nós não temos esse dispositivo. Mas o tema entrando na parte tanto de sentimento, né, que gera um sentimento um pouco angustiante nas pessoas, é um tema que, principalmente durante a minha carreira na polícia, desses 21 anos, me toca de forma mais sensível na data, né, principalmente com a apuração de outros crimes. Por quê? Eu falo que o homicídio, né, o sequestro, a extorsão mediante sequestro, ou realmente o sequestro, né, você trabalha com aquela função. Por vezes o sequestrador ele dá sinais que a pessoa está viva ou não, dá alguns detalhes, né, de localização, de vestimenta, ou até mesmo voz. Você sabe que você tem grande chance de encontrá-la. No homicídio, um homicídio, nós temos o corpo, né, da pessoa, a família triste, né? Infelizmente a família recebe essa notícia na hora, ela vive o luto, né? O luto, por vezes, eu não tenho como mensurar se ameniza ou não, né? Lógico que cada pessoa é uma pessoa, mas o tempo vai passando e ela sabe que o corpo está ali, o corpo pode estar enterrado, ou ela tem o atestado de óbito, ela tem todas essas questões que elas acabam não passando pelo luto, mas se confortando. Já o desaparecimento não. O desaparecimento é uma coisa que me intriga muito, o detalhe de um ente querido, pode ser um pai, um filho, uma mãe, um esposo ou uma esposa sair de casa e você, como ente, naquela esperança, tá, de dia, durante a noite, esperando um barulho do portão abrir, e toda vez que aquele portão abre, toda vez que aquela porta abre, você tem a esperança que seu ente querido está voltando. Então, é um fator que ainda me chama muita atenção, de forma triste também, e é o que eu procuro dar da melhor forma esse tema de desaparecidos, porque que vai além, é uma angústia infinita, é uma angústia que você não tem como mensurar um desaparecimento de uma pessoa que nunca mais voltou para a sua casa, nunca mais se deu um abraço naquela pessoa, nunca mais se deu um beijo, nunca mais se ouviu a voz. Então é um tema que ainda me intriga bastante e, particularmente, agora falando não como delegado de polícia, como Rafael, eu procuro deixar como uma investigação especial, tá? Eu sempre procuro dar uma atenção melhor nesses casos, principalmente na questão dessa tristeza infinita. Doutor, vocês me permitem, vou já colocar uma pergunta aqui para o doutor. O senhor tocou aí na questão da certidão de óbito. Então, no homicídio, evidentemente, haverá uma certidão de óbito, né? Aquela pessoa realmente foi identificada, devidamente acertado, faleceu, tal, a documentação chega para a família. No desaparecimento, como é que acontece isso? Porque a pessoa, há ainda a suspeita de que aquela pessoa possa estar viva, não é? E aí, quais são os procedimentos? Quanto tempo depois de desaparecido a gente pode pleitear, a família pode pleitear alguma condição, até para as questões legais, né? Como, por exemplo, INSS, saúde, educação, filhos,
inventário, partilha de bens, etc., que são as coisas correlatas ao decujus, né, ao falecimento. A questão do desaparecimento, do corte, da suspensão de alguns direitos individuais, direitos civis, por exemplo, da pessoa jurídica, elas são estabelecidas por vezes no Código Civil, né? Aquele desaparecimento notório em caso de guerra, em caso de desastre, né? Que é declarada a morte da pessoa em certos casos que são notórios, né? Desastre, acidente, guerra, que ela não retornou durante algum período estabelecido no Código Civil, né? Essa declaração de morte é estabelecida no nosso Código, né, Código Civil, mas para questões específicas. Na questão do desaparecimento, não ocorre. Não ocorre uma declaração de morte, uma declaração de óbito, né, um atestado de óbito, uma certidão elaborada no cartório de registros civis. Ela só ocorrerá se comprovado através de uma investigação que realmente aquela pessoa faleceu. Eu dou um exemplo claro aqui de alguns homicídios que iniciaram com pessoa desaparecida. O boletim de ocorrência foi registrado como pessoa desaparecida, porém, durante as investigações, foi identificado que essa pessoa faleceu. Essa pessoa foi morta, por exemplo, foi assassinada. Mas o que não achou foi o corpo, né? Nós temos um caso exemplo que eu posso citar, que é caso notório, então eu posso falar o nome, caso da Elísia Samúdio, né? Não achou corpo, mas indícios através de depoimentos, prova pericial, constatou que realmente ela foi morta. Então, com a sentença, foi declarada a morte da Elísia Samúdio, né? Então, foi registrado o certidão de óbito, tal, mas não achou o corpo. Então, esse é um exemplo claro que o início de um desaparecimento de uma pessoa foi comprovado através de investigações criminais e não civis, não no âmbito civil, naqueles casos de acidente, desastre ou desaparecimento por muitos anos, que não tem como a pessoa viver mais que aquele determinado período, então é declarada morta. Seria uma morte presumida. Isso, morte presumida, exatamente. Então, na pessoa desaparecida em si, que nós investigamos, tem que ficar bem claro, especificado que ela realmente foi morta ou morreu por algum motivo de acidente, por exemplo, um desaparecimento no mar. Eu acho que Ulisses Guimarães é um exemplo claro, verdade, né, que foi uma investigação, né, criminal e foi declarada a morte através... O próprio membro do STF, né, o senhor Zavascki. É um caso também são exemplos claros que foram declaradas a morte dessas pessoas através de uma investigação prévia pela ANAC, pela Polícia Civil ou Federal, que seja, mas chegou à conclusão que essa pessoa faleceu de algum motivo, ou assassinada, ou até mesmo de acidente. Mas se não ficar configurado, esse desaparecimento ele prolonga, essa investigação prolonga ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo isso e não é declarado. Se soma a angústia da família, né? Sim. Isso que eu ia comentar, Zé. Realmente os primeiros momentos aí de constatar o desaparecimento são fundamentais, inclusive para angariar as provas possíveis com as pessoas e a questão social em torno disso. Como é que fica para determinar logo no início dessas apurações? Como é que funciona isso, doutor? Sim, João. Eu falo que são as primeiras horas que nós conseguimos chegar às primeiras conclusões de uma investigação. Principalmente se for morte violenta, que possa nos concluir que ocorreu um homicídio, e principalmente no crime de desaparecimento. Muitos falam, você tem 24 horas para registrar. Não. O registro, a comunicação para a polícia judiciária, para a polícia civil ou federal, ela tem que ser de imediato. Ela tem que ser de imediato. Não tem essa lenda, que colocaram durante muitos anos, você tem que esperar 24 horas para poder fazer Não. É de imediato. Porque não tem nenhuma legislação que prevê esse fato. Então, o desaparecido, como eu falo, não tem um crime, mas desse desaparecimento pode ter um crime. Um atropelamento, um homicídio, um sequestro,
um estupro com resultado morte. Então nós temos um tráfico de pessoas. Então nós temos várias hipóteses que podem nascer com a notícia criminosa comunicada através do boletim de ocorrência. Então as primeiras horas são essenciais. Eu falo que por quê? Porque nas primeiras horas, eu falei inclusive um bate-papo, né, em sala de aula ou às vezes no corredor da faculdade, que as primeiras horas nós policiais, nós investigadores, nós delegados, costumamos analisar um critério criminológico. Mas os objetos da criminologia, por exemplo, quem que é a vítima? O que ela faz? Tem algum crime que ela pode ter sido vítima, né? Ela é vítima de crime, tem algum crime. Então foram 2 objetos estudados, o crime e a vítima. O controle social, por exemplo, eu posso verificar de onde que ela fugiu. É um local ermo, tá escuro, é um local que tem câmera, ela costuma frequentar aquele lugar sempre, ou ela foi lá por acaso, só aquele dia ela foi fazer o quê lá naquele local. E temos, com essas 3 conclusões, vítima, quem é a vítima, se ela é uma adolescente, se ele é um adolescente rebelde ou não, se ele é um idoso com problemas, um exemplo com Alzheimer, já excluo muitas hipóteses. Quem que é o desaparecido? É um idoso, eu estou falando da vítima, né? É um idoso, mas esse idoso tem algum problema, né, de saúde mental? Ele tem Alzheimer. Poxa, já excluí muitas hipóteses. Não é sequestro, não pode ser, pode ser também, mas eu já excluo já de início. Fica bem remoto. Fica bem remoto, já vou fazendo hipóteses de exclusão. Então, já com a vítima, sabendo quem é a vítima, nas primeiras horas, eu já consigo direcionar a minha investigação. Sabendo quem é a vítima, eu vejo também a segunda hipótese, que é o controle social, um segundo objeto. Aonde ele fugiu, ele desapareceu, aonde ele saiu, se ele estava a pé, se ele tem celular, se tem câmeras no local, se tem testemunhas, se saiu com algum carro. Então já excluo outras hipóteses. Saiu num carro, já fechei o leque. Saiu de tal lugar, lá tem uma câmera, entrou no ônibus que vai para tal bairro, já direcionou para tal bairro. O ônibus tem câmera, vamos ver se ele está com alguém. Então, eu já excluo algumas hipóteses. Agora sobrou, infelizmente eu encontro essa pessoa. Infelizmente, sem vida. Vamos verificar o que aconteceu. Já verifiquei que ele desapareceu, que ele tinha Alzheimer, já verifiquei que ele era uma vítima idosa, né, e saiu de um local de ônibus e foi encontrado em tal lugar. Sem vida. Vamos verificar qual crime foi. Se há violência, se não foi violência, se teve tem violência. Então, se tem violência, nós podemos colocar uma hipótese de algum criminoso. Qual criminoso? O 4º objeto. Né? Crime, criminoso, vítima e controle social. Mas, não, o laudo deu que ele sofreu de desidratação, desnutrição, daquele que ele foi encontrado. Então, eu já excluo qualquer tipo criminoso e já concluo minha investigação nas primeiras horas como um fato atípico, um fato que não foi crime, foi um desaparecimento que ocorreu, infelizmente, por questões fisiológicas, né? E concluímos já no primeiro caso que não foi fato criminoso. Então, é assim que nas primeiras horas, com critérios de exclusão de hipóteses, principalmente no âmbito dos objetos da criminologia, crime, criminoso, vítima e controle social, que nós conseguimos direcionar nossas investigações. E, doutor, aprofundando ainda mais no nosso tema, foi muito importante você ter dito, né, sobre a certidão de óbito, tudo que foi dito. Mas na questão de criança e adolescente, como são os primeiros minutos da busca de vocês, quando que vocês definem, né, porque você acabou de falar do norte que vocês têm, da criminologia e tudo mais que a gente aprende, e quais são os métodos que você usa? É diferente com crianças, adolescentes? É diferente. Diferente, mas isso é perceptível num primeiro momento. Nesse estudo que eu falei, repetindo, que você até usou, Nicolas, da criminologia, do estudo quem é a vítima, estudo de vitimologia, quem é a vítima? É uma adolescente, vou dar um exemplo, rebelde, por exemplo. Já aconteceu algumas vezes? Já aconteceu algumas vezes, fugiu. Então, lógico que você vai dar atenção devida, porque todo caso se trata como um caso grave, né? Mas ela já fugiu 3, 4 vezes, mas e se daquela oportunidade não ocorreu?
se realmente alguém a sequestrou ou praticou algum injusto penal, né? Então você trata, mas você já começa a acender a hipótese de ter ocorrido conforme as outras atitudes dela, né? Ela é uma rebelde, já saiu, mas outras questões são analisadas também, não só a rebeldia de um adolescente, por exemplo, em especial adolescente, mas o que levou ela, se eu não tenho outras hipóteses de desaparecimento, o que levou ela a sair? Será que não há um abuso dentro daquele imóvel? Será que não há uma violência dentro daquele imóvel que ela, daquela casa, daquele lar, que ela não está levando ela a sair, desaparecer, sair, se esconder? Está falando de violência doméstica, talvez? Sim, muitas vezes há um desaparecimento sexual, coisas desse tipo, dessa natureza, doutor? Sim, José. Muitas vezes, por trás desse desaparecimento, simples ou esse desaparecimento, há um outro crime. Não, ela foi sequestrada, ela foi morta. Não, mas ela saiu, simplesmente se escondeu para se resguardar de uma violência que estava acontecendo no próprio lar, tá? Uma violência sexual, uma violência psicológica, uma violência doméstica, que seja, que ela estava sendo vítima e não estava sendo ouvida. Ela precisou sair de uma forma imediata, desaparecer, para não informar onde ela estava. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com esses casos, Nicolas. Não só na análise do adolescente e da criança, nesses casos. Da criança, é também um fator que nós tratamos pequenos detalhes. Quantos anos, né? Eu já cheguei a pegar criança, na época da polícia militar, não era nem investigador, a 2 quilômetros da casa. Quase 2 quilômetros da casa, engatinhando. Foi engatinhando, era área de sítio. A criança saiu. Você chega na casa, minha criança desapareceu. A primeira coisa que você faz, sequestrou a criança. Alguém, vocês estavam dormindo, né? Eu, como policial militar na época, na área de sítio, à noite, eles foram lá, puxaram do berço e sequestraram. Mas aí você começa a olhar hipóteses. Vocês deixam a porta aberta? Como vocês estavam dormindo? Não, a gente deixa aberta. Aqui passa, não tem portãozinho, não tem nada. Era uma área de sítio, né? Mas onde vai sair aqui? Sai lá para baixo. Falei, será que a criança foi engatinhada? Foi. Deixamos a criança lá embaixo, já quase na pista. O bebê engatinhando. Engatinhou, vai andando. E bebê anda rápido, né? Engatinha rápido. Então, na análise de vitimologia, nós procuramos buscar todas as hipóteses e começar hipóteses de eliminação, como eu falei. Se é uma adolescente, qual o critério de eliminação? Ela já ocorreu isso aí várias vezes. Não, nunca aconteceu isso aí. Ela tem namorado? Não tem. Ele tem namorada? Não tem. Tem problemas, às vezes, com psicotrópicos, com drogas, né? Então, todos os tipos de eliminação de hipóteses nós fazemos para direcionarmos, para não perder tempo, porque o tempo é raro. Então, nós temos que ganhar tempo, nós não podemos perder. Nesse caso, qual que é o mais comum do dia a dia que vocês... evidentemente que há algum tipo de porcentagem maior que possa ocorrer, todos os dias. Qual que é o mais comum que vocês vê no dia a dia de vocês? Olha, eu falo que não é nem mais comum, mas nós temos diferenças entre comuns e os que dão repercussão, né? Comum, se for ver estatisticamente, lógico, adolescentes, de acordo com alguma briga, algum estado da adolescência, daquela euforia, então acaba realmente fugindo de casa. Isso aí vem desde a época da minha avó, né? Eu vou fugir de casa, tem esse jargão, né? Tem sim. Né? Tem sim. Então, eu mesmo fui um adolescente rebelde, viu, doutor? Então, tem esse detalhe. Vou fugir de casa, né? Filmes fomentam, às vezes, isso aí, né? O moleque pegou lá, vai embora. Tem esse negócio hollywoodiano, né? Isso, tem muito. Então, tem o que acontece na maioria dos casos e estatisticamente. Porém, por vezes, o que alguns repercutem bem mais, principalmente criança, idosos com Alzheimer, e que às vezes não são tão corriqueiros, são mínimos, mas repercutem muito mais. Então parece que aquele caso sempre ocorre muito. Nossa, de novo, não, é que
talvez eles repercutem muito mais. Então não, né, não tem. Mas se eu fosse nomear hoje a incidência é adolescente. Adolescente e idoso no segundo tópico. Professor, como o senhor falou, às vezes um caso de desaparecimento pode virar um outro crime, né? Pode virar um homicídio, pode virar um determinado outro tipo de crime, não é só não é porque a pessoa desapareceu que necessariamente ela foi morta, né? E a gente estudando muito, professor, a gente viu que teve muitos casos de após o desaparecimento, ter um número muito grande, às vezes até fora do estado de São Paulo, de trabalho infantil, às vezes tráfico de órgãos, justamente decorrente desse desaparecimento. Às vezes havia ocorrido desaparecimento em determinado estado e isso exploravam a criança sexualmente em algum outro estado. Eu queria saber, professor, se teve alguma experiência pessoal disso, do qual o senhor ficou sabendo que uma criança que desapareceu teve seus órgãos vendidos no mercado negro, ou se porventura ela sofreu abuso sexual em algum outro estado. Como é que funciona essa comunicação das polícias em si, num caso assim? Olha, primeiramente respondendo a primeira pergunta referente à experiência, se eu já tive a oportunidade de investigar algum caso, nós deparamos, sim, principalmente com questão de órgãos, não, mas principalmente com a questão de tráfico humano, na questão de trabalho infantil e no trabalho na exploração sexual. Isso ocorre muito, mas principalmente com estrangeiros, né, não foi questão a questão de retirada que a criança desapareceu de determinado país, mas não, é que muitas vezes nós deparamos na próprio município com aquela exploração do trabalho da criança, que a criança que está sendo explorada não é nem a mãe dela, não é o pai. Às vezes o pai ou a mãe está na divisa com esse outro país, né, ou está em outro estado, ela nem sabe que ela está aqui sendo vendida, sendo explorada por determinadas pessoas do mesmo país, né, países da América do Sul aqui, que é muito corriqueiro isso aí, a gente encontrar crianças que estrangeiras, não possuem nacionalidade brasileira, mas que são exploradas com seu trabalho e retiradas do seu local de origem. Pessoas em outros estados, nós não temos aqui no estado de São Paulo, mas em outros estados nós temos também ocorrências com indígenas, pessoas nativas de determinada região. As regiões então, mais fronteiriças aí? Sim, nós temos muito incidência nesse sentido, e principalmente do qual eu falo sexual. Sexual, sim, apesar do Estado implantar políticas públicas de repressão a esses determinados crimes, sim, nós tínhamos um passado aí de exploração sexual muito grande, né? O Zé pode saber tanto quanto a gente que a incidência era muito maior, né? Qualquer local aí a gente percebia essas crianças principalmente serem exploradas em bares, boates, né? E que eram trazidas de outros estados, principalmente os estados menos, alguns estados que não tinham tanta condições financeiras. Então eram trazidos para outros locais para essa exploração. Quanto à segunda pergunta, a primeira falo que sim, já deparei, principalmente com trabalho escravo de crianças de outros países. Segunda pergunta de políticas de implantação, né, de combate, de cadastro de desaparecidos, polícias, comunicação entre as polícias, né. Hoje no Brasil, no âmbito federal, nós temos uma legislação que procurou regulamentar algumas políticas públicas e também sincronizar os estados federativos com base em informações, em troca de informações, uma rede que trabalha trocando informações, principalmente com fotos, imagens, qualificações, DNA, questões de exames dactiloscópicos, né, de impressões digitais. Então essa comunicação ela foi implementada inclusive com uma lei, a 13.812, se não me engano, de 2013, se eu não me engano, e a política de coleta de dados
pessoas desaparecidas, que ela absorveu, inclusive, uma legislação que tratava em 2009 sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Nós tínhamos, em 2009, uma das primeiras legislações que tratavam sobre esse assunto, 2009, mas ela falava só de crianças e adolescentes, ela não falava de adultos. E em 2013, ela foi sancionada, essa lei, que criou políticas públicas para a apuração, né, e o combate mas a apuração das pessoas desaparecidas. Dentro dessas políticas, dessa legislação que foi criada, nós tivemos um decreto que regulamentou uma rede de integração de bancos de dados, de perfis genéticos, principalmente entre os estados, né? Então, dentre os estados, a comunicação e o fornecimento, a centralização, principalmente de perfil genético, ela ocorre em todos os estados da federação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos a célula, o banco de dados, que é alimentado e é fornecido por outros estados durante as coletas de material genético para chegar à identificação de possível pessoa, o corpo localizado, pessoa desaparecida. Esse cruzamento de dados é feito O no maior Ministério de da coleta Justiça. de material genético é no estado de São Paulo, professor? Se é verdade ou é só um mito? De acordo com as estatísticas e com a quantidade populacional, sim, no estado de São Paulo, principalmente porque a coleta de material genético, o que acontece? Nós não tínhamos, com a criação dessa política de cadastro, né, de pessoas desaparecidas, em 2013, e com esse decreto que regulamentou a rede de integração de bancos de perfis genéticos, essa rede funciona realmente uma teia, né, que interliga todos os estados, centralizando as informações ao Ministério da Justiça. O que ocorre? Todo local de crime, por exemplo, eu faço um local de crime, vou dar um exemplo, um homicídio, por exemplo. Eu tenho um homicídio e é coletado alguns materiais, algumas amostras naquele local de garrafa, copo, escova de dente, ou no próprio corpo, através do exame necroscópico e toxicológico, amostra de DNA. Né? Essa amostra de DNA, pelas polícias científicas, né, do Estado de São Paulo, durante o exame pericial de local, ela é codificada. É realizado um código para essa determinada coleta. E esse código que eles colheram, né, que vai para o laboratório de biologia e bioquímica, eles alimentam o banco de dados do Ministério da Justiça, né, que é a rede de integração de bancos de perfil genético. Alimentam essa rede. Eles viram um código. No momento que outro estado ou outra município, que seja, circunscrição qualquer, não é? Isso coletado um perfil daquele determinado estado, e que aquele outro estado alimenta também o banco de dados nacional, esses dois perfis eles vão se coincidir. Opa, esse perfil do suspeito aqui é o mesmo perfil do suspeito de Pernambuco. Então, achamos o autor. Achamos a mesma o suspeito. pessoa. Trata-se da Então, mesma pessoa. tivemos casos emblemáticos. Um dos primeiros casos aconteceu numa faca que foi apreendida, inclusive, no estado de num homicídio. Eu não lembro se foi estupro ou homicídio que ocorreu lá. Colheram o perfil genético e guardaram no banco de dados nacional esse perfil genético daquela faca utilizada como objeto do homicídio. Depois de 5 anos, tivemos uma coleta de perfil genético de determinada pessoa, e esse perfil genético foi também para o banco de dados nacional e conseguiu chegar, depois de alguns anos, que a pessoa que manuseou aquela faca era aquela pessoa que estava presa já no outro estado, entendeu? Então conseguiu elucidar alguns crimes. Elucidou o crime. Quanto isso, eu estou falando de coincidências de material genético que é alimentado no banco de dados. Quanto a desaparecidos, isso é o principal, é o objetivo. Porque muitas vezes a pessoa é encontrada morta em algum local, ou até mesmo é levada para algum hospital. E ela não
você não consegue colher digital dela, você não consegue colher nada, né? Nada. Você não consegue identificar. E os estados infelizmente, nós não temos um banco de dados dactiloscópico unificado nos estados. Nós temos o RG de São Paulo, o IRGD, que é o Instituto que apura as impressões digitais, em Minas Gerais, o outro em Rio de Janeiro. E nós não temos esse cruzamento de informação, essa integração de dados, né? E muitas vezes sobra o quê? O exame de DNA. Ou vamos lançar no Banco Nacional para ver se dá o que a gente fala match, né? Se dá o positivo. O encontro, também, né? Então isso, hoje a centralização do Banco Nacional de DNA é importantíssimo para a elucidação e localização de desaparecidos. Doutor, e o mecanismo de reconhecimento facial também é utilizado, muito útil nessas questões também do desaparecimento? Sim, o mecanismo, na verdade, hoje funciona bastante no município de São Paulo um aplicativo, né, que seja em São Paulo, que ele usa essa forma de reconhecimento com pontos característicos. Nós também na polícia utilizamos, nós temos na investigação aplicativos e instrumentos, ferramentas de investigação de reconhecimento facial, né, nós fazemos. Também é um fator importantíssimo se for uma questão populacional, questão na rua, por exemplo, ou um lugar público. Isso é importantíssimo, principalmente não só de desaparecidos, como de prisões, mas o reconhecimento facial hoje, alimentando o banco de dados na parte física da pessoa, é importantíssimo. Porém, muitas vezes, passam-se anos e a pessoa muda, né, de perfil. Muda o rosto, engorda, ela emagrece. Então, pode ser que é uma ferramenta importantíssima, uma das melhores, principalmente com a questão da inteligência artificial, o avanço da nossa tecnologia, mas eu tenho como carro-chefe ainda o DNA. O DNA é certeza, o DNA não tem como eu fugir dessa questão. Qual o índice de elucidações de jovens e crianças desaparecidas aqui na nossa região, por exemplo? Que é aqui que o doutor atua, né? Então, talvez o senhor possa nos trazer alguma informação do índice de elucidações, né? Números de desaparecidos versus casos resolvidos. Bom, Senhor, só para, antes de você responder isso, e só por curiosidade, aqui na nossa região tem um grande número de haitianos, né? Igual o senhor falou que atuou em casos desaparecidos de estrangeiros. Ocorreu um caso assim semelhante aqui na nossa região também? Ou... De estrangeiros desaparecidos, eu estou aqui na Várzea Paulista que eu retornei há 4 anos, total de quase 7. Mas a questão de desaparecidos de estrangeiros, tanto como haitianos, venezuelanos, é a questão do trabalho. Eles não estão desaparecidos, não é uma questão... eles estão desaparecidos possivelmente para os pais ou os responsáveis que também são estrangeiros e podem estar em outras cidades. Ou outro país. Outro país, mas eu não tenho incidência de comunicação de desaparecimento de estrangeiro aqui, e sim localização, né? Isso eu não tenho incidência, não tivemos casos nesse sentido, e sim de localização que nós constatamos que realmente ele está desaparecido lá no local de origem. Tudo bem, mas de desaparecimento por algum motivo, não. Agora, casos de esclarecimento, eu posso mencionar, até nós fizemos uma pesquisa de inquéritos policiais e boletim de ocorrência na Polícia Civil. Eu não vou chutar 100% porque você é um pouco, como posso falar, imprudente, mas eu coloco 99%. Por quê? Você falar desaparecimento que encontrou as 99 pessoas, de 100 pessoas você encontrou 99. Não, é porque muitas vezes o desaparecimento, graças a Deus, eu a encontro, sendo um idoso, sendo um adolescente, sendo uma criança. Ou infelizmente, por isso que eu falo quase 100%, infelizmente, eu hoje, falando em 2025, com toda a tecnologia que nós temos, telefone, geolocalização de vários itens eletrônicos, câmeras, monitoramento, com tudo, por isso que quase não tem, não é que é mais fácil, mas você possui muito mais ferramentas para
encontrar aquela pessoa, ou aquela criança ou aquele adolescente. Mas, infelizmente, nós encontramos o idoso, a criança ou o adolescente, e infelizmente nós o encontramos, por vezes, sem vida. Em óbito. E por isso que não encontrou, mas encontramos, mas infelizmente em óbito. Então por isso que eu falo que hoje um desaparecimento registrado formalmente mesmo, a pessoa desapareceu. Eu não vou chutar 100% porque nada é 100% na vida, né? Mas é 99%. Ou felizmente nós encontramos, ou infelizmente em situação de óbito, em situação outra situação de risco. Então Eu queria resgatar um assunto que o senhor colocou e eu tenho sim uma experiência que o senhor falou. Se eu tinha algumas histórias ao longo da minha vida para contar de jovens e crianças, etc. Eu viajei muito pelo Brasil, né? Minha profissão me permitiu viajar. Viajei principalmente para o Nordeste. Trabalhei na região do Nordeste 15 anos, até recentemente. A minha última parada, né, antes da aposentadoria, inclusive. E eu vi lá muitos casos, né, de crianças pedintes nos semáforos, né, nas filas, nos eventos, né, e conversando lá com algumas pessoas, porque a gente tinha um certo envolvimento lá também, conhecimento com várias autoridades, isso nos chamava atenção. Que muitas delas, os pais não estavam no Recife, como no meu caso, por exemplo, eu vi muito isso na cidade do Recife, né? Espero que tenha se resolvido bastante. Que aquele adulto que está com a criança ali, no semáforo, ali, não é o pai nem a mãe, é um terceiro estranho. Às vezes essa criança é de outras cidades, do interior. Traficante. Ela é traficada e fica ali, né? Esses casos no Brasil, infelizmente, ainda acontecem em quantidade relevante. Se o senhor permite, Zé, só puxar esse gancho que ele falou, né, de crianças que são traficadas e tudo mais. Além dessa pergunta, o que eu queria pontuar também mais uma coisa que é, tipo, a gente fez um Forms, que foi do povo da turma de Direito, porque a gente quis trazer eles também para o nosso podcast. E uma das dúvidas que mais se repetiram nesse Forms foi qual é o maior motivo de sequestro de crianças e adolescentes? Qual a principal causa deles sequestrarem crianças e adolescentes, enfim, o tráfico? Hoje, respondendo também a pergunta complementando a palavra do José, nós temos um procedimento. Antigamente nós não tínhamos muito parâmetro e algum padrão para desaparecido. Nós observamos hoje, lembra aquelas fotos branca e preta na propaganda do refrigerante, do leite, nos pedágios. Então como eu falei no começo, a investigação ela tem que começar nas primeiras horas, principalmente nas primeiras horas. Nós não tínhamos esse fomento de implantação de políticas públicas para combater o desaparecimento. Para você ver, até hoje eles falam, você tem que esperar 24 horas para fazer o boletim. Não, tem que fazer de imediato. Nós, além de critérios de investigação que nós utilizamos, nós temos um procedimento que chama PID, né? Procedimento de Investigação de Desaparecidos. Inclusive, quando eu estava na DIG, em Jundiaí, na Delegacia de Investigações Gerais, nós tínhamos um setor só para isso, pessoas desaparecidas. O DHPP em São Paulo tem uma delegacia específica lá dentro do DHPP só para pessoas desaparecidas. Só para pessoas desaparecidas. Tem policiais delegados só para aquele caso. Ele não apura homicídio, ele não apura... mas ele só apura a localização daquele desaparecido. Então, complementando também a pergunta do Nicolas, antigamente nós não tínhamos muito parâmetro. Por isso que hoje nós, infelizmente, observamos muitas fotos antigas, branca e preta. A gente pensa, nossa, como será que está essa pessoa, né? Será que a pessoa está viva, já está velha? Mas hoje, um registro de ocorrência de desaparecidos que é elaborado em uma delegacia de polícia, a Polícia Civil, ela já começa o sinal de alerta, começa a apitar. Ele é o único boletim de ocorrência que, quando é registrado,
A Secretaria de Segurança Pública já começa a cobrar os órgãos públicos, as delegacias, para o esclarecimento, a busca de informações, busca se a pessoa está com celular ou não, critérios que nós podemos utilizar até com uma lei, na lei de interceptação telefônica ou na lei de até questões de extorsão mediante sequestro. Nós podemos pedir a quebra de sinal de telefone, sinal telemático, né, geolocalização. Então nós temos, a delegacia de sequestro usa muito essas ferramentas, principalmente o DHPP na parte, e quando você registra um boletim de ocorrência em qualquer parte do estado de São Paulo, esse boletim de ocorrência vai para a delegacia da área e também lá para o DHPP. Ele vai automaticamente através do sistema. Então começa a apitar para ele. Você fez em Várzea, tá lá abrindo. Então eles já estão cobrando informações, estão cobrando. Graças a Deus, a maioria dos casos também, 99%, ele faz de manhã. À noite, a adolescente volta para casa, que estava na casa da amiguinha. Graças a Deus, a gente, né? Mas, por vezes, infelizmente em alguns casos, nós não é um final muito feliz, principalmente com adolescente que não tem histórico de desaparecimento. Teve um caso muito emblemático do qual eu lembro, além de muitos que eu estava na delegacia, estava na DIG na época, já era 6 horas da tarde. 6h30, já estava arrumando minhas coisas para ir para casa, que eu estava de plantão de sobreaviso naquele dia, e eu recebi uma ligação do meu chefe. Permanência, o delegado, que era o delegado seccional naquela época, ele falou: Rafael, dá uma atenção nesse BO que foi feito o desaparecimento agora de manhã. Nós não tinha chegado ainda para a gente despachar, né? Então é feito o boletim, então começa as comunicações e à noite falou: acabou de ter um BO desaparecido, a equipe do setor de investigações está montando o PID, né, o procedimento, mas dá uma atenção especial porque é um caso de uma criança, tal. Então são casos também que a gente também bate o olho com aquele exame de criminologia, aquelas hipóteses que a gente fala: esse caso não é que merece, todos merecem, viu? Sim, todos merecem. Curva, mas assim, esse caso não é um simples desaparecimento, não é, tá muito estranho. Eu lembro que eu saí da delegacia, era umas 6h30, o caso era em outro município, eu estava em Jundiaí na época, se eu não me engano era em Campo Limpo Paulista, se não me engano não, era em Campo Limpo Paulista, e eu fui à noite mesmo na casa da família, né? Saí com a nossa viatura, nós fomos à noite, eu lembro que eu fiz contato com a família, era 9 horas, no mesmo dia que ela fez o registro e tal. Então foi um caso, infelizmente, que a gente já sabia o resultado, nós já imaginávamos um resultado pela experiência, mas nós só queríamos ter a certeza, né? E depois chegar à hipótese de exclusão, que com o encontro, infelizmente, depois do corpo, o que tinha acontecido, se foi um acidente ou se foi um crime. E elucidamos que foi um crime que aconteceu, né? Um homicídio. Então, os casos de incidência, que você falou de maior incidência de desaparecimento, são os casos de adolescentes, esse algo que fala: vou fugir de casa, mas eu coloco como segundo dos top 10, eu coloco como segundo o caso de idosos com Alzheimer principalmente. E esses são algumas questões particulares também da população, principalmente em caso de idosos, é importantíssimo, né? Uma identificação, um tag, uma camisa, um crachá, não sei, uma forma de você também monitorá-lo, controlá-lo reservadamente para não expor o idoso, mas também uma forma de você estar sabendo, porque ele pode abrir o portão, pode sair. Se acercar de certos cuidados familiares para evitar esse tipo de com certeza, com certeza. Ô, professor, já puxando o gancho desse caso que o senhor comentou em Campo Limpo, teve um caso que repercutiu no país todo, teve a condenação dele recentemente, esse ano, a gente já tinha começado a faculdade até. Não sei ainda se foi transitado e julgado, se não cabe mais recurso não, nem sei se o senhor pode falar, mas do caso da menina Lara. É um caso, eu não vou entrar no mérito por respeito também, né, a família, tenho muito respeito pela família, pelo todo o processo que ocorreu, mas como foi um caso notório, público, nós podemos entrar no mérito. Esse foi um caso, exemplo que eu acabei de dar, que
que é um caso de exclusão, que principalmente um caso de exclusão de desaparecimento. Não é um caso de desaparecimento qualquer. Não é um caso que você chega e fala aquela adolescente ou aquela criança fugiu porque ela já fazia isso faz tempo. Ela estava aborrecida com a família, ela estava rebelde. Não, é um caso que nós tiramos. Primeiro nós olhamos quem que era a vítima, né? Quem que é a vítima? Vítima, criminoso, crime e controle social. Quem que é a vítima primeiro? A vítima é uma criança tranquila que saiu de casa para fazer uma compra rápida e voltar. Ela nunca fazia isso, não tinha histórico de rebeldia, não. Não tinha namorado, não tinha amiguinho, não tinha nada, né? Opa, já acendeu. Por isso que acendeu o alerta, né? A questão de acende o alerta, opa, esse caso não é. Porque já pergunta, não, ela tá na casa. Se é outros casos, não que a gente não dá atenção. Tá na casa da amiguinha, ela não sai de lá. Liga pra amiguinha, fala pra ela voltar aí. Porque a gente sabe que ela tá aí. Fala pra ela ir embora pra casa. É normal, batata. Namoradinho, né? Então acaba voltando. Mas esse caso não era. Não tinha amiguinha, não tinha namorado, não tinha nada. Então é um caso que já começou a acender um alerta na mesma noite. Na mesma noite a gente já foi na casa da mãe. Na mesma noite. Verificar ao em volta da residência, onde ela desapareceu. E utilizando técnicas de investigação, outras questões, nós chegamos. Analisamos o segundo objeto, com o controle social, aonde que ela fugiu, o horário que ela fugiu, se tinha câmera, se não tinha testemunha, se tinha carro ou não. Chegamos num carro, né? E chegamos num carro, chegamos num criminoso, né? Um possível criminoso que inclusive foi condenado. Né? Foi condenado pela prática do crime. E o crime também nós analisamos. Quando nós encontramos, infelizmente, o corpo, nós analisamos qual crime ocorreu. Será que ela caiu de uma árvore? Não. Então já a hipótese de acidente não é. Ela não saiu lá para subir numa árvore e cair. Não tinha árvore perto. Tem violência? Não tem. Opa, tem violência. Então já exclui qualquer outro. Foi atropelada e colocada aqui. Pode ter sido atropelada e colocada aqui. Não foi. Porque ela não ia muito longe da casa para estar lá. Então nós excluímos hipótese e chegamos a uma determinada investigação de um crime. Chegamos a um criminoso, analisamos quem que é o segundo objeto da criminologia, o criminoso, analisamos quem que é a vítima e o controle social, os 4 objetos. E por isso que a gente chegou na conclusão, indiciamos e levamos ao Ministério Público para a acusação e a condenação dessa pessoa. Eu queria colocar rapidamente um assunto aqui, se me permite, João, dá licença. Fique à vontade. O que me chama muito a atenção hoje, eu sou uma pessoa muito estudiosa nisso, até porque a minha geração não tinha e por não ter, eu hoje me esforço para entender muito, que é a questão das redes sociais. Como hoje as redes sociais interferem nessa questão do jovem, do adolescente ligado ao desaparecimento. O senhor tem alguns índices, tem alguma informação importante, principalmente o cuidado dos pais para com as crianças, adolescentes, aonde eles estão, porque hoje o mundo é que está dentro de casa, né? Antigamente a gente precisava sair de casa para ir para o mundo. Hoje o mundo que vem para dentro da nossa casa. Então, o que o senhor tem para nos colocar sobre a questão das redes sociais? Se me permite, era essa a pergunta, João, depois você fica à vontade aí com a sua. Obrigado pela oportunidade. Eu lembro que minha mãe falava, né? Nossa, as mães falavam, você vai na escola, mas não deixa ninguém te dar uma bala, ninguém te dar uma coisa para comer. Se ficar puxando muito assunto para você ir conversar longe, você não vai. Era essa a praxe, né? Não fala com ninguém, não fica falando com ninguém que você não conhece, não fala com estranhos, viu? Essa é a praxe, né? Ainda até hoje. Eu me lembro que minha mãe cheia de recomendação. Não come nada que pessoas estranhas que não... Se parar um carro, sai correndo. Muito, né? Mas é muito isso aí, né? Era essa prática, porque o mundo era externo. Era externo. Né? Era externo, não come nada, não aceite nada de que você não conhece. E era o mundo externo. De escola para casa, de casa, não me sai desse caminho porque eu sei onde você tá. Era assim que elas falavam pra gente. Porque a vida, ela vivia naquele campinho, naquela praça. A vida era um ambiente externo, né? E hoje, lógico, com as mudanças sociais, com a tecnologia, com a internet, não tem como nós falar, vamos voltar ao que era antes. Não vai voltar. Isso aí veio para ficar e não tem como. A sociedade mudou, então. Mas é realmente o que você falou, José. O autor hoje ele está dentro da sua casa, facilmente, de forma virtual. Você pode ter ofendículos, você pode ter cerca elétrica, você pode ter câmera, você pode ter 10 mil cachorros, mas ele entra pelo seu computador, né? Ele entra pela fibra ótica, né? Ele entra, te rouba,
furta, rouba, não, ele te rouba, porque às vezes ele Não, te pratica rouba mesmo, te uma rouba. extorsão, Eu fui né, vítima, uma eu fui ameaça, vítima ó, se você de não um golpe depositar, eu bancário. vou, né, te furta, né, te engana, e principalmente com adolescentes. Isso é uma incidência, é uma influência muito grande nos crimes virtuais. Não à toa que dos últimos 10 anos, a criação de crimes relacionados a crimes cibernéticos, vazamentos de informações, aumento de pena ou a criação de tipos penais que alterou nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ela aumentou muito, principalmente por causa da internet. Hoje em dia, não só desaparecimento, só a influência, vem aqui, crimes sexuais, por exemplo, exploração sexual, nudes, né, que me passa, me dá uma foto que eu vou, né, vem aqui, arruma suas coisas e vem me encontrar. Então tem muito isso aí. Me chama muita atenção de que há um certo influenciador na internet que leva os jovens e adolescentes a praticarem atos contra o seu próprio corpo, né? Mutilações, agressões, exigem que aquele jovem pratique atos obscenos, etc. Ficam gravando aquilo e ameaçando o jovem, etc. Isso crimes muito. cibernéticos hoje, né? Hoje em dia, no âmbito, principalmente no âmbito sexual, contra criança e adolescente, e isso aumentou e é uma modalidade criminosa que aumentou muito na nossa sociedade. Eu lembro que investigações nesse avanço da tecnologia dessa internet se concentravam principalmente, tinha um jogo, se eu não me engano era Momo, eu acho que era Momo o nome do jogo. Um tal de baleia azul. Baleia azul, se eu não me engano, que fomentava, incentivava muito até o suicídio, né, de crianças e adolescentes. Essa disputa, quem vai, isso entrava na mente da criança e do adolescente que não está formado totalmente. Isso e acontecia muito. Eu tive inquéritos de influência de, infelizmente, suicídios, que a pessoa influenciava a criança ou adolescente sair do seu imóvel e ela praticar um ato contra a sua própria vida em outro local. Registrava como desaparecimento, depois nós íamos descobrir que ela, na verdade, através de perícia no celular, perícia no computador, que ela foi influenciada a desaparecer, a sair daquele imóvel e cometer um ato contra sua vida. Isso começou com as práticas de incentivo ao suicídio. Posteriormente, aumentou muito a prática de cunho sexual. Muito de vazamento de imagens de nudes, imagens de pornografia infantil. Isso aumentou. Então, é um fator também que a internet ajuda, mas também ela... Essa atratividade vem pelos jogos, né? Ele faz uma oferta de competição e os jovens imaturamente acabam caindo. Sim, nessa muito, competição. João, muito. Bom, isso é um assunto que, assim, se a gente for ficar aqui, a gente vai passar bastante tempão aqui, mas a gente já tem que ir para as nossas considerações finais. Primeiramente, já antecipando, só uma curiosidade. Você sabia, Zé, que a nossa ideia de trabalho surgiu de uma campanha foi feita em 2024 que é intitulada o Não Espere 24 Horas. O professor trouxe isso pra gente e a gente se atentou muito a isso, porque nesse caso, no nosso tema, o desaparecimento de crianças e adolescentes, chegar na delegacia e ouvir do policial, essas coisas só acontecem em filme. Por isso, inclusive na nossa sala de aula, uma das alunas, como nós, disse sobre as pessoas chegar lá na delegacia e o policial dizer que tem que esperar 24 horas. E a gente está nessa campanha, nessa luta também de desmistificar, trazer ao público mesmo que não é para esperar 24 horas, que isso é só perda de tempo e dificultar o trabalho, imagino, da polícia. Sim, Nicolas, isso é importantíssimo. Não existe esse prazo de 24 horas em lugar nenhum. Isso é uma mística que criaram durante anos, uma lenda urbana que criaram e foi empurrada até mesmo pela sociedade, né? Foi
foi falando um pro outro, não, mas você tem que esperar 24 horas. Se você for lá, ele nem vai registrar. Isso aí foi alimentado também pelo poder público, pelos órgãos públicos, pelos órgãos de segurança pública, e foi virando uma praxe. 24 horas, então foi ficando. Tem pessoas, eu lembro, que falavam com tanta convicção, não, eu tenho que esperar 24 horas, eu nem vou lá porque eu tenho que esperar 24 horas. Com muita convicção, pessoa, né, o familiar. Não, então esse prazo, ele é imediato. Ele é no momento que você deparar com o desaparecimento do seu familiar, ele tem que ser imediato. Como eu falei, é nas primeiras horas que nós conseguimos elucidar, esclarecer e localizar a pessoa. Eu queria, só um minutinho, nesse gancho, já que vocês são tão ativos, né? Eu aprendi a amar esse grupo por essa inclusão, essa característica que vocês têm de proatividade. Então eu quero sugerir, quero me engajar também, vamos fazer um logo, vamos fazer alguma coisa e vamos jogar nas redes sociais e vamos impulsionar isso. Não espere as 24 horas. Eu sugiro que vocês, no prosseguimento desse trabalho que começou aqui, se o doutor concorda, a gente fazer alguma coisa, impulsionar isso nas redes sociais para quebrar essa mística, né? Que é, como o doutor disse, uma lenda urbana. Eu lembro, eu vi alguns casos na internet, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, era muito comum esperar essas 24 horas. Muitos casos deixaram de ser esclarecidos por conta dessa demora, né, em se tomar as providências. Então eu quero deixar essa sugestão aqui, que a gente prossiga, que o trabalho não pare aqui, que a gente depois lá nos nossos corredores impulsiona essa ideia, viu? Contem comigo. Eu falo que na polícia o esclarecimento ele é efetivo mesmo. Se for nas primeiras horas, menos complicado você localizar. Na própria Inglaterra, você falou, tem aquela criança Madeleine, eu acho que é Madeleine. Nunca encontraram. A Madeleine McCain em Portugal, ela nunca foi encontrada. Nós temos no Brasil um caso famoso que é da minha geração, que é o Carlinhos, do Rio de Janeiro, que aconteceu na década de 90. Não, acho que foi no começo da década de 90, ou final da década de 80. É muito famoso, até hoje nunca se chegou a uma solução. Tem um menino também aqui da Serra da Mantiqueira, muito famoso, em São Paulo. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Zé, prazer ter você aqui com a gente, com a sua experiência da engenharia do direito, todo esse conhecimento. Professor, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, com sua experiência na Polícia Civil, na Polícia Militar, esclareceu muita coisa para nós. A gente agradece muito a sua presença. Agradecer a cada um de vocês, pessoal da Unifacamp, pessoal tanto que não é estudante, pessoas que se interessaram pelo tema. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho e a gente agradece muito a paciência de cada um de vocês e teremos mais esse. Fora isso, Brunão, a gente obviamente agradece o João que está aqui, o Zé mais uma vez, muito obrigado. O delegado, com certeza, uma honra tê-lo aqui em nosso podcast, a todos nós. E, claro, a gente convida, se acaso tiver mais episódios, a gente convida para você voltar uma próxima vez para abordar um novo tema. A gente fica esperando e a gente agradece. Já é isso, né? Obrigado aí, todos do estúdio, Valeu, Alan, galera, Will. muito obrigado, viu? Obrigado e até a próxima, com certeza. Obrigado, gente. Até a próxima.